Maria se fez carne e entre nós ela acampou. E todo aquele que acolheu de Deus filho se tornou. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo, narrado segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo: Eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, é este quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho. Este é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Podem sentar um instante. Amados irmãos e irmãs, nós estamos iniciando, depois da solenidade da Epifania do Senhor, que celebramos no domingo passado, que como nós ouvimos, essa Epifania, manifestação do Senhor a todos os povos. Depois, em seguida, a igreja celebra o batismo de Jesus e nós damos agora sequência na liturgia da igreja com um novo tempo chamado de tempo comum, primeira parte do tempo comum, que nós vamos ver um pouco mais sobre toda a missão de Jesus, na história da humanidade. E nós entramos hoje, então, neste tempo em que o Senhor nos convida a estar preparados para acolher a Ele, que é luz, que tem o poder de transformar toda a nossa realidade, toda a nossa vida. O Senhor, que como nós vimos no Evangelho de hoje, apresentado por João Batista, é o Cordeiro de Deus. Essa liturgia, ela tem que ficar marcada em nossa história com esta consciência, que Jesus é o Messias, o Filho de Deus que veio ao mundo para dar a vida por toda a humanidade, para nos salvar da escravidão, para nos livrar das trevas, da escuridão. E nós encontramos isso nesta liturgia, começando já pela primeira leitura, tirada do livro do profeta Isaías, em que ele vai falar de um servo. O Senhor inspira Isaías a falar àquele povo deste servo que sairá da casa de Jacó, para libertar, para salvar, para iluminar esse povo de Israel. Nesse contexto histórico da primeira leitura, nós temos que entender um pouco que essa época é a época em que esse povo estava no cativeiro na Babilônia. Nós sabemos que o povo de Israel foi levado pelo rei Nabucodonosor, e ali ficou sob o jugo do rei. Um rei ruim, um rei malvado. E esse povo estava sofrendo. E este reino de Israel, então, fica dividido
em 2 reinos, do norte e do sul. E esse povo, então, perde toda a sua esperança, porque tudo que eles haviam construído havia sido destruído. E destruído por causa da ganância, por causa do mal. Então, esse povo estava sem nenhuma expectativa. E então o Senhor inspira Isaías para falar a este povo que eles não devem ter medo. Porque de lá que vai sair aquele que vai governar todas as nações. E nós sabemos que Jesus, ele vem da descendência de Jacó. Não é? Então é muito importante que tenhamos essa consciência. O que isso quer dizer para cada um de nós? Que Deus está nos dizendo que diante da tribulação, diante do sofrimento, diante da dificuldade, Ele não desistiu de estar conosco. Ele não abandonou o seu povo. O povo poderia até se sentir abandonado, colocado para escanteio, à margem. Mas Deus não fez isso. Quantas vezes em nossa realidade humana, nós também, diante das tribulações, diante dos sofrimentos, nos sentimos um pouco que abandonados, como se entrássemos na noite escura da fé. Não é assim que muitas vezes muitas pessoas se encontram? Quem é quem nunca se sentiu assim? Parece que nada faz sentido, não é? Diante das tribulações, diante da perda de um ente querido, diante de uma enfermidade, não é? Nós começamos a questionar. Mas temos que ter esta consciência que mesmo diante de todas essas dificuldades, Deus não deixou de estar conosco. Deus não deixou de fazer parte da nossa história. E esta é a prova desta primeira leitura. E é muito importante que tenhamos esta consciência. É por isso que no Salmo nós somos chamados a meditar, como foi cantado belamente, né? Eis que vem o Senhor com prazer fazer a vossa vontade. E aí nós somos questionados e devemos refletir. Qual é a vontade do Senhor na minha vida? Você já se perguntou sobre isso? Porque você não pode achar que está nesse mundo simplesmente por estar. Nós temos uma missão, amados. Não é que nós nascemos, vamos viver, vivemos e vamos morrer e acabou. Qual o legado que você vai deixar na sua história? O cristão tem que deixar um legado. Sabe qual é o legado que nós, como cristãos, devemos deixar? Encontramos na segunda leitura tirada da carta de São Paulo. Ser santo. O santo é aquele que procura neste mundo fazer a vontade de Deus, mesmo diante de toda a realidade do mundo que vai contrária à vontade do Senhor. Nós não podemos continuar compactuando com essas realidades do mundo, que muitas vezes diz a mim e a você, você é livre, mas apresenta uma falsa liberdade, porque é uma liberdade que escraviza, é uma liberdade que me leva para o mal, é uma liberdade que tira a minha vida. Então, ser santo, é importante que tenhamos essa consciência, não é não pecar. Tem muitas pessoas que têm esse pensamento errôneo, né? Que o santo é aquele que não peca. Mentira. O santo é aquele que, mesmo pecando, reconhece a sua realidade e tem coragem de recomeçar. São Paulo é um grande exemplo disso. Então, nós temos que ter essa consciência. O santo não é aquele que não peca. Se você for pegar na história da igreja, na história dos santos, eu espero que vocês tenham gosto de ler a história dos santos. Eu, por exemplo, adoro ler a história de santos, porque elas nos levam à conversão. Nós vemos que a maioria dos santos não valiam muita coisa naquela época. Eram grandes pecadores. Mas qual é a diferença? Encontram-se com alguém que lhe faz sentido, que dá sentido à sua vida. E a partir daí tem a sua vida transformada. Exemplo claro, essa segunda leitura, Paulo. Nós não podemos esquecer que São Paulo era perseguidor dos cristãos. Antes, ele se chamava Saulo. Perseguia todos aqueles que falavam em Cristo. E ele perseguia os cristãos não é porque ele era ruim. É porque ele cumpria a lei da época. E na lei da época, era assim. Não podia seguir o Senhor. Então ele era perseguidor. São Paulo, de certa maneira, nós podemos chamar até de assassino. Ele participou do assassinato do primeiro mártir da igreja, Santo Estevão, que foi apedrejado. Quando o Santo Estevão foi apedrejado,
Quem estava lá ao lado, olhando e não fez nada para impedir? Saulo. Mas que um dia resolve em uma de suas missões, a Damasco, para perseguir os cristãos, está seguindo e cai do cavalo. Fica cego, entra na cidade, é levado ao homem de Deus e ali tem a sua vida completamente transformada. E a conversão de São Paulo é tão grande que muda até o nome. Ele deixa de ser Saulo e passa a ser Paulo. Que na segunda leitura de hoje se intitula como apóstolo de Jesus Cristo, mas ele não fez parte do colégio apostólico dos 12. Ele se intitula prisioneiro do Senhor por amor. Encontrou-se com o verdadeiro amor. Encontrou-se com algo que lhe deu sentido à vida. Encontrou com alguém que teve o poder de transformar todas as suas realidades, todo o seu conceito errôneo. Encontrou com alguém que lhe ofereceu a verdadeira felicidade, que lhe ofereceu a vida plena. São Paulo, por incrível que pareça, um dos maiores perseguidores da igreja, também é o maior autor de livros da Sagrada Escritura. São Paulo fez 5 viagens missionárias. E todas essas viagens missionárias, Paulo fundou comunidades. E é isso que nós estamos vendo na segunda leitura. Ele falando a uma das comunidades fundadas, a comunidade de Corinto. E dizendo, é necessário ser santo. E todos nós, a nossa primeira vocação é a vocação à santidade. É difícil ser santo nos dias de hoje? É difícil sim, é muito difícil. É possível? Muito possível para aquele que se encontra com Jesus. Para aquele que quer ter uma vida modificada, transformada. Para aquele que tem consciência de que está neste mundo, mas não pertence a este mundo. Então, o santo não é aquele que não peca. O santo é aquele que tem a coragem de, mesmo sabendo que pecou, voltar ao primeiro amor, voltar ao estado de graça. E Deus, na sua infinita misericórdia, deixou para nós essa possibilidade no sacramento da reconciliação. Então, quando pecar, tem a letra de uma música, de um samba bem antigo, acho que muitas pessoas nem lembram, mas uma parte da letra diz o seguinte: levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. O santo deve viver com esse lema no seu coração. Quando pecar, não pode ficar na lama do pecado. Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, recomeça. Deus está conosco, Deus não nos abandonou, Deus caminha com cada um de nós. Deus não deixa de me amar porque eu sou pecador. Deus, Ele ama a cada um de nós. Ele ama o pecador, Ele detesta o pecado. Então, nós somos chamados a não compactuar com a realidade de pecado. E aí eu convido você a refletir. Quais as situações em minha vida que têm me feito seguir a vontade do mundo e não a vontade de Deus? Porque aí é pecado. Porque ninguém comete pecado obrigado. O pecado é cometido na liberdade, na razão. Eu sei que está errado e mesmo assim eu continuo fazendo. E ainda tem uns católicos aí meio cara de pau que ainda diz assim, né, mas eu tenho o meu pecado de estimação, esquece isso. Né? Estimação tem que ser aquilo que é bom, não é? Quando nós guardamos algo de recordação, de estimação, não é porque nos lembra coisas boas. Então eu tenho como recordação. Como então que eu posso ter um pecado de estimação? Não existe pecado de estimação. O que tem que existir é a vontade de não voltar a cometer o pecado. Fugir. Então, o santo é aquele que consegue, que pode lutar contra o pecado que lhe é apresentado todos os dias. Nós temos que ter a consciência que nós possuímos a concupiscência, que é a inclinação para o mal. São Paulo também diz, o bem que eu gostaria de fazer, meus irmãos, muitas vezes eu não faço. Mas quantas vezes o mal que eu não gostaria, eu cometo todos os dias. O pecado está à nossa frente. Mas o pecado também é uma escolha. Você pode escolher. Né? E sabe de que maneira que a gente pode lutar contra o pecado? Perseverar contra o pecado? Rezando. A oração tem o poder de transformar todas as realidades.
Quer ir para a casa do Pai, meu irmão, minha irmã? Busque ser santo nos tempos de hoje. Seja louco para essa realidade do mundo, porque é isso que vão dizer de você se você quiser viver segundo a vontade de Deus e não segundo a vontade do mundo. Olha o conceito de sociedade que nós temos hoje, onde as morais cristãs já caíram por terra, onde hoje em dia se vive, me desculpa a expressão, tem que falar, mas é verdade, né? Uma mentira como se fosse uma verdade absoluta. E a verdade absoluta é colocada para escanteio. Qual é a verdade? Senhor ressuscitado, Jesus, caminho, verdade e vida. Essa é a única verdade. Tudo aquilo que vem fora disso é mentira, mas o mundo coloca o Senhor para escanteio para que a gente possa viver na liberdade. Então, nos diz, você pode fazer tudo, você é livre. E aí tem gente que fala, graças a Deus que na minha religião eu posso tudo. Aí qual é a religião? Católica. Então é mentira. Se tem uma religião que realmente é severa em sua doutrina, é a religião católica. Não é porque você é católico, você pode tudo. Existe uma diferença muito grande nisso. É porque na doutrina católica, Jesus não te impõe. Jesus te convida. O seguimento ao Senhor é um convite, é uma proposta, não é uma imposição. Essa é a diferença. Você não é obrigado a ser católico. Mas já que quer ser católico, meu irmão, seja católico de verdade. Busque uma vida de santidade. Busque uma vida pautada na vontade do Senhor. Quer ter a felicidade plena? Não pense que a felicidade vem dos bens materiais, das coisas deste mundo. É por isso que existem muitas pessoas frustradas nos dias de hoje. Porque acham que ser feliz é ter um carro novo, é ter uma casa nova, é ter um saldo muito alto na conta bancária. Agora, será que isso traz a verdadeira felicidade? Você quer felicidade maior do que você poder viver em Deus e saber que um dia você poderá estar em Deus, com Deus, no céu? Essa é que tem que ser a felicidade do cristão. A esperança da vida eterna. Você já imaginaram um dia poder estar na casa do Pai junto da Virgem Maria? Você quer presente maior que esse? Quer felicidade maior que essa? Diante de nosso Senhor Jesus Cristo? O cristão tem que pensar desta maneira. Não é pensar com a cabeça voltada para esta realidade de mundo. Essa realidade do mundo é passageira. A nossa vida tem um preço muito maior. E aí nós entramos no evangelho de hoje, aonde nós vimos o testemunho de João Batista. Jesus vai para ser batizado, João olha para ele e diz, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Eu não sei se vocês sabem, no Antigo Testamento, o Cordeiro é sinal de mansidão. Tanto é que para a remissão dos pecados, se imolava cordeiro, né, para oferecer aos deuses. E agora vem o Senhor, e Ele é o verdadeiro cordeiro. Não precisa mais de sangue de animal. Ele derrama o próprio sangue por amor a cada um de nós. É por isso que João dá testemunho dizendo, eu vi no céu uma pomba. É uma visão, na teologia se chama teofania, uma manifestação de Deus. Não é? O Espírito vem sobre Jesus em forma de pomba, para dizer, este é o meu Filho amado. Escutai o que ele diz. Vamos abrir um outro parênteses aqui, né? Eu, católico, apostólico, romano, tendo escutado o que ele diz, aí você guarda no seu coração. Diante das suas tribulações, diante do teu sofrimento, escutas a voz do Senhor? Porque o Senhor não deixa de falar conosco. O problema é que nós fechamos os nossos ouvidos e fechamos o nosso coração. E quem está de coração fechado, de ouvido fechado, não tem como ouvir a voz do Senhor. Mas o Senhor fala contigo.
todos os dias. Ele é o Cordeiro de Deus. A tua vida tem o preço do sangue precioso do Cordeiro, que se deixou morrer, que se entregou por você, para que você tenha vida, e tenha vida em abundância, tenha vida plena, mas não vida segundo esses conceitos humanos, não. Para que você tenha vida em Deus. Como é bom poder colocar, depositar a nossa esperança em Deus. Saber que Deus é o meu auxílio, saber que Deus é o meu consolo, saber que Deus é a minha esperança, saber que eu não estou só. Que eu posso estar até sozinho fisicamente, não tem pessoas em minha volta, mas eu não preciso viver na solidão, porque o Senhor me basta, porque o Senhor preenche todo o vazio do meu coração. Foi para isso que o Senhor veio, para se entregar por amor. E nos chama então, como eu falei, a ouvir a sua voz. Escutai-o. E o Senhor só fala uma coisa para nós: amemo-nos uns aos outros. Amados, o amor é a resposta para qualquer pergunta, para qualquer questionamento. Se tu és capaz de amar, tu terás o poder de transformar. O nosso grande problema é não querer amar. Porque amar muitas vezes dói. Amar muitas vezes também nos faz sofrer. Não é? Ama alguém que te faz mal. Não é fácil, mas é necessário. Ama o Judas da tua vida. Lembra do Judas lá, né? Traidor de Jesus, que entregou Jesus. Eu sempre digo que é muito importante que todos nós amemos os Judas da nossa vida, porque todos nós temos um Judas em nossa vida. E se nós não temos o Judas, nós somos o Judas da vida de alguém. E isso é muito sério. Porque é esse Judas que me levará à casa do Pai. Quanto mais eu sou capaz de amar aquela pessoa que me faz mal, mais eu me aproximo do Senhor. Porque amar as pessoas que nos faz bem é muito fácil. Não é? Não é verdade? Amar alguém que só faz bem para mim é mole. Ama alguém que faz mal, então. Jesus veio ao mundo e foi capaz de amar aqueles que não lhe fizeram bem. Que lhe tiraram a vida. És capaz de amar alguém que está tentando contra a tua própria vida? Foi isso que Jesus fez por nós. Então nós somos chamados como cristãos a olhar para essa nossa realidade e pedir ao Senhor: Senhor, dai-me o reto discernimento para que eu possa verdadeiramente ser cristão nos tempos de hoje. Ser cristão nos tempos de hoje, nós sabemos que não é fácil. O cristão é aquele que busca viver na santidade. E se um dia, em algum momento, eu cair, eu tenho que ter esta consciência. Reconheço a queda, não desanimo, levanto, devo sacudir a poeira e dar a volta. Porque eu tenho um Senhor que olha por mim, que me ama e que jamais vai me abandonar. Porque Ele é fiel. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai,